Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio de Cassete Estragada. E desta vez temos Ruben, do canal de YouTube Cenas Awesome. Olá, tudo bem? Como é que vai esses abdominais? Está tudo fixe? É assim, convinha apresentar toda a gente. Bem, o meu nome é Álvaro Cunha. Sejam também, uma vez mais, bem-vindos ao Cassete Estragada. Eu sou o esquecido. Tu contas como eu, Álvaro. Tu e eu somos tipo a entidade que apresenta o Cassete Estragada. Tipo vocês nas live streams da Sem Bilhete. Somos todos sem bilhete, já viste? Mas bem, o tema de hoje... Queres apresentar o tema, Álvaro? Hoje vamos falar de Homem-Aranha. O herói da vizinhança. Mais especificamente sobre adaptações, tipo filmes, séries, jogos, se bem que eu nunca joguei um deles até ao fim. Eu tenho aqui o Marvel Spider-Man para jogar, mas eu acho que o Senna chegou a jogá-lo também, já. Sim, eu já acabei o Spider-Man da PS4 e, sinto uma nostalgia enorme pelo Homem-Aranha da PlayStation 1. Depois, se quiserem, posso falar sobre isso. Tu, por acaso, a tua versão favorita do Homem-Aranha é a versão do jogo, não é? Do novo. Sim, é uma das minhas favoritas, sim. Quais é que são as vossas versões favoritas, então? É assim, eu gosto bué da versão animada do Espetacular. Em português ficou O Incrível Homem-Aranha. É bastante interessante da animação. Eu lembro-me bué da versão do Homem-Aranha Sem Limites, que é tipo uma continuação dos anos 90. Não sei se te lembram. Dos anos 90? Tipo... já sei, que era no futuro, não era? Exatamente. Ou noutra dimensão, não era noutra dimensão e tipo os vilões eram o Venom e o Carnage. Só que isso durou só uma temporada porque foi tão... Foi mau. Mas aí tiveste uma sequência de boas cenas mais do Homem-Aranha. Foi tipo o Homem-Aranha em 3D. Sim, que era uma espécie de continuação dos filmes também. Mas eu agora ando a ler o BD do Ultimate e ando a gostar bastante. Sim, essa banda desenhada foi bué... Tipo, moldou bué as versões do Homem-Aranha que foram feitas a partir do século XXI, até mesmo os filmes. É assim, eu estou a gostar bem de toda a história e todo o pacing. E tem momentos bem hilariantes. E para ti, Cenas, qual é que é a tua melhor adaptação do Aranha isso? Olha, eu gosto imenso da versão da PS4, do Homem-Aranha da PS4, mas eu vou falar um bocadinho de cinema. Eu acho que aquela versão do Into the Spider-Verse, eu acho que é esse o nome, do Miles Morales, não é? É esse. Pá, espetacular, curto bem essa versão e claro, tens o Miles Morales e depois tens várias versões alternativas do Peter Parker, do Homem-Aranha original, e eu acho que estão todas muito bem retratadas no filme. Eu adoro esse filme, não sou muito fã da animação do filme, mas... Sério? Sim, mas gosto muito daquelas versões do Homem-Aranha. Eu gosto bem da animação, acho que é uma cena desse filme, é mesmo que como filme de animação é dos poucos assim mainstream que realmente tente fazer algo diferente. Atenção que eu estou a falar da animação, não estou a falar do estilo, tipo, estás a ver? Eu acho que a animação sofre por os FPS serem muito reduzidos. Já estou a perceber. Estás a perceber? Agora o estilo, sim. Eu gosto do estilo. Agora, tem aqueles saltos, não é? Sim, eu gosto do estilo, mas a animação em si, eu acho que se fosse mais fluida, pronto, ia ser melhor. Eu, nesse filme, eu gosto bastante da versão do Homem-Aranha do Peter Parker sedentário. Ou seja, tipo... Sim. Ele está a ter uma crise de meia-idade. É algo que, mesmo dentro das BDs, não acontece porque chega um momento onde ele está crescido o suficiente, volta para trás. Então, por exemplo, é fixe ver o Homem-Aranha num ponto de vista mais velho, mais adulto, mais chateado com a vida. Sim, porque tu nas bandas desenhadas do Homem-Aranha, e não só, praticamente todas as bandas desenhadas são assim, mas o Homem-Aranha, sempre que acontece algo de mais importante, algo que mude a vida do Homem-Aranha para melhor ou para pior, e ele acaba sempre por fazer reboot e acaba sempre por voltar ao zero. Isso é bom nas bandas desenhadas americanas. Sim, isso acontece muito, exato. Mesmo quando morre alguém importante na vida dele, uns capítulos para a frente, tipo, essa pessoa volta à vida, ou acontece sempre algo que volta tudo, que faz tudo voltar ao zero. Só o Uncle Ben é que fica eternamente morto. Sim, esse não há hipótese. E acho que a Gwen também morreu. Eu acho que ela já voltou à vida, não foi? Voltou? Não tenho a certeza. Não sei. Eu sei que ela é mãe dos filhos do Ozzy. Sim, do Osborn. É uma das piores histórias do Homem-Aranha na banda desenhada. Ainda é canon, pá. Pois é. É canon, mas acho que quase toda a gente ignora isso um pouco.
Os autores meio que fingem quase que isso, como se isso não tivesse existido. É muito mau. Tu já leste aquela versão do Homem-Aranha que se passa no futuro, em que ele... Opa, isto é hilariante, eu vou falar disto num dos meus vídeos, mas é uma versão em que o Homem-Aranha matou a Mary Jane com o seu esperma. Conheces esta versão? Não conheço. Não? Porque ele... Também nunca ouvi falar. Porque supostamente nessa versão ele tem esperma radioativo. Então ele enquanto fazia sexo com a Mary Jane acabou por matá-la. Epá, essa história é um pouco doente, pá, fogo. É uma realidade alternativa lá da Marvel. Yeah, aquela cena que eles fazem histórias what if. Isto é só... Posso só tirar uma dúvida, não tem propriamente a ver com o Homem-Aranha, mas surgiu-me na minha cabeça. Quando falamos de outros heróis da Marvel e temos, por exemplo, a Vampira consegue sugar os superpoderes de outras pessoas que não sejam mutantes, tipo do Homem-Aranha, a super força e afins. Sim, então ela sugou os poderes da Captain Marvel. Ok. Pois foi, já me tinha esquecido disso. Mas ela chama-se Vampira em Portugal? É. Sim, acho que chegou a ser traduzida. É Vampira. Sim. Eu sei que no Brasil é assim, agora em Portugal não sabia. Não, ainda ficou para as adaptações Vampira, mesmo na animação. Ok. Eu, por acaso, quando lia bandas desenhadas em português, quando era mais novo, muitas delas acho que vinham, se calhar, do Brasil e tudo. Por isso também já não tenho a certeza. Vinham porque nós não temos o hábito de traduzir muito a BD. Agora temos algumas empresas que estão a trazer tipo sagas, não? Sim. Que é Levoar, está a trazer do Batman e da Marvel. A Devir sempre publicou também. Acho que eles agora já não publicam bandas desenhadas de O problema da americanas. Devir é que eles nunca concluíram, estás a ver? Imagina, eles estavam a lançar o Homem-Aranha há uns anos e nunca concluíram. Já não sei qual é a saga, ficou tipo tudo a meio. E houve muita gente que perdeu fé na Devir nesse espaço de tempo, se não estou em erro. Eles normalmente pegavam em storylines, tipo, eu sei que eles pegaram no Batman ano 1 e pronto, esse foi completo porque também só tinha 4 números. Pegaram no Cavaleiro das Trevas Renasce, do Homem-Aranha acho que pegaram num com a Black Cat, já não me lembro bem do nome, mas eles normalmente acho que pegavam em storylines sozinhas, que é para quando não houvesse continuações eles não levarem tanto por tabela. Acho que se calhar isso notou-se mais no Hellboy, que no Hellboy é que eles estavam a publicar aquilo, o volume 1, volume 2, volume 3 e de repente ficaram no 6 ou no 7. Falaste agora da Black Cat. Eu lembro-me que há um jogo da PS2 onde tu podes escolher o final e o final acaba por ser ficares com a Black Cat e seres o mal da fita. Ok. Eu sei que a história do Homem-Aranha dos videojogos sempre foi muito conturbada, porque, por exemplo, tivemos o Spider-Man 1, que é um jogo bastante divertido, mas depois tivemos uma época onde eles faziam jogos a pensar nos filmes. Ou seja, quando saiu o Homem-Aranha 1, tiveste o Homem-Aranha 1 em jogo. Quando saiu o Homem-Aranha 2, tiveste o Zia 3. Isso aconteceu com várias personagens da Marvel. Sempre que saía um filme da Marvel, havia sempre um jogo até com o Thor, relacionado com o filme. Thor, sim. Sim, com o Thor, com o Hulk. Acho que isso acabou com a Marvel Studios, porque basicamente o último que houve foi para aí do Capitão América e do Thor. Foi do Thor, exatamente. Fazer um prós Vingadores. Se bem que agora vão lançar um jogo dos Vingadores, né? Um jogo que promete, porque é uma história escrita só para o próprio jogo. Mas olha, sobre o Homem-Aranha, Ruben, tu viste algum dos desenhos animados? Eu acho que o único desenho animado do Homem-Aranha que eu vi foi aquele clássico. O dos anos 90? Sim. Lembro-me. Tu tinhas também os amigos do Homem-Aranha lá, que é o Spider-Man e qualquer coisa assim antes disso. Hã? Mas isso é muito mais antigo, não? Isso sim, para aí, anos 80. Mas também gostava muito da série dos anos 90. Eu cheguei a comprar uns DVDs dessa série, porque eu não cheguei a ver na televisão. Mas, sinceramente, eu não gostava assim muito. Havia boas músicas que do background parecia que estavam sempre a repetir-se e tudo. E as histórias também não me chamavam muito. Ainda por cima eu estava... Na altura era bué fã dos filmes e por isso eu quase que via a série e a versão dos personagens da série como uma versão um pouco inferior. Os filmes saíram muito depois da banda do desenho animado. Há uma cena que aquilo envelheceu meio mal em tipo de animação e afins. Sim, a animação não era a melhor. Até eu lembro-me de ver a nível de animação, até acho que os X-Men envelheceram um bocadinho melhor, só um bocadinho.
Sim, os X-Men acho que envelheceram melhor, yeah. Também envelheceram. Nenhum deles envelheceu tão bem como as séries da DC, por exemplo. Sim, as séries da DC sempre tiveram um nível de qualidade muito maior. Até porque na altura já era a Warner a fazer as animações da DC, não era? A de Batman... Acho que era, sim. Mas eles aí tinham um nível assim de controle artístico que acho que a Marvel se calhar não tinha, ou as séries da Marvel. Mas eu digo que havia mais dinheiro, porque eu lembro-me que a Marvel nessa altura, tanto que vendeu os direitos do Homem-Aranha para a Sony e outros personagens, ela estava a passar uma crise. Sim, é verdade. A Marvel literalmente vendeu os personagens a toda a gente. Só depois quando começou a melhorar, quando a Disney lá meteu a mão. Quer dizer, não. Eles melhoraram ainda antes disso, talvez. Mas foi pouco. Ainda estavam não a ir tinham lentamente. a glória que eles já tiveram. Eu acho que o primeiro Homem de Ferro ainda não, quando eles o fizeram, ainda não pertencia à Disney. Não, a Disney só comprou em 2010. Pois. E é assim, o Vingadores ia sair assim, quer a Disney tivesse comprado, quer não. E o Avengers foi um grande sucesso. Eu acho que a Disney não salvou a Marvel de todo. Tanto que o Homem de Ferro e o Thor, houve uma altura em que eles tinham sido vendidos a outras empresas. Eles depois é que voltaram para a Marvel. Porque se as outras empresas tivessem feito filmes, teria acontecido o mesmo que aconteceu com o Homem-Aranha e com o X-Men. As outras empresas teriam ficado com esses direitos durante mais tempo. Sim. Eu acho que a Marvel já estava a ter um bounce back, até em termos de vendas, de desenhos animados. Isso acho que eles estavam... Ao longo de 2000 já estavam a voltar a ficar bem. E depois estavam a ter a Marvel Studios que prometia... subir mais a empresa. Exato, o valor exato. da empresa. E realmente subiu, porque a Disney não fazia ideia, se calhar, do quão... do pote de ouro que lá tinha. Aquilo tornou-se mais valioso do que a Lucasfilm e se calhar até a Pixar. Sim, foi um bom investimento por parte da Disney. Mas voltando aí ao Homem-Aranha, Ruben, chegaste a ver o Spectacular Spider-Man? Não, nunca cheguei a ver. Esse é o Homem-Aranha mais jovem, não é? São todos um pouco jovens, com ele assim no secundário. O dos anos 90 ele já é um bocadinho mais crescido, pelo menos comparado com sim, ele já estava numa época da universidade, sim. Nos anos 90 não vemos a adolescência dele. Em termos de design, já eles também parecem em si mais novos no Spectacular do que nos outros. Exato. Mas não, nunca vi. Nunca viste? Não. Ok, é que essa versão... acho que falo um pouco pelo Álvaro, que acho que é das melhores versões do Homem-Aranha. Eu queria tanto uma segunda temporada disso. Terceira, porque aquilo teve duas. Eles basicamente pegaram no que achavam que tinha funcionado melhor das várias versões do Homem-Aranha, das bandas desenhadas dos anos 60, das bandas desenhadas do Ultimate Spider-Man do início de 2000, dos filmes do Sam Raimi, e pegaram naquilo que eles achavam que funcionava melhor. E fizeram a versão ideal do Homem-Aranha. E aquilo é muito gostoso de se ver. Devias ver cenas. É bom. Tem poucos episódios, são só 26. Ok. Mas a cena é que depois disso a Marvel decidiu lançar o Ultimate Spider-Man, que é horrível. É uma péssima adaptação da saga Ultimate. Tipo, não tem nada a ver sequer. Não tem nada a ver, mas a ideia, quando tu olhas para o nome, não faz jus sequer, estás a ver? Aquilo é para publicidade. Sim, o Spectacular tinha muito mais a ver com o Ultimate Spider-Man do que o desenho animado Ultimate Spider-Man. O Ultimate Spider-Man em si, uma vez disseste-me que achas que aquilo é um pouco protótipo do Homem-Aranha do universo da Marvel, não é? Do cinemático. E ainda acho isso. Eu acho que até percebo na parte dos crossovers. Não concordo plenamente, mas já nota-se lá, há mais tecnologia, há mais... Ele tem uns ajudantes e tudo. Tipo, o primeiro episódio literalmente é o Nick Fury a chegar ao Homem-Aranha e dizer: chega de ser só o Homem-Aranha, agora vai ser a sua versão Ultimate, uma versão melhorada, uma versão suprema. E depois ele vai para... como é que chama-se? O sítio onde está a SHIELD. O Helicarrier. Exatamente. Ele vai para lá e começa a treinar com vários outros heróis. E depois entra para a equipa dos Vingadores. Depois recebe uma armadura do Tony Stark. Ui, isso parece o plot do filme. Praticamente é muito parecido, principalmente nas colaborações. Nessa série, uma coisa que eu não gostava, mas que por acaso sei que há fãs que até gostam disso, que é os desenhos. Acho que há vários fãs que gostam
dos designs em si e do estilo de animação do Ultimate Spider-Man. Mas eu prefiro muito mais o do Spectacular, porque acho que é muito mais, pelo menos pessoalmente, acho mais apelativo aos olhos. Inicialmente parece uma cena mais abebezada, mas a simplicidade faz com que a animação depois seja mais fluida. Depois as cenas de ação do Spectacular Spider-Man são brutais. Há pouco estava-te a falar, mas até o Doente Verde do Ultimate é uma cópia a nível de aspecto das bandas desenhadas. Exatamente, da saga do Ultimate. Eu cheguei a essa parte do desenho animado. Não tive paciência para mais. Aquilo também não estava sequer feito para um público que já não era eu, que era pessoas mais novas. E tipo, o final dessa série é tipo o Homem-Aranha a receber quase um diploma, estás a ver? E depois descobre que aquela aranha que picou o Homem-Aranha na realidade não foi só ela, mas na realidade ele tem um gene, um ADN específico que o transformou em Homem-Aranha. Ok, então ele é especial. É especial. Ele é o escolhido. E eu não gosto que o Homem-Aranha seja especial. Também não. Excepto na inteligência, vá. E então, e a nova série, a de 2017? Não a vi, só vi o primeiro episódio, mas aquilo era tipo... A animação parecia bué pastel. Parecia a nova moda da animação da América, que é ter uma cena mais pastel, mais Cartoon Network, mais... Sim, para um público mais infantil, quase, não é? Ou que exatamente, que é bué pastel, é bué pastel. Epá, eu como não vi essa, não posso julgar. Eu só vi o primeiro episódio e epá, é muito difícil para mim ver. Mas a animação parece estar porreira, ou não? Sim, sabes como é que estava a animação? Parecia o Tower of God. Encontrei bué semelhanças, era bué pastel. Mas estás a falar da animação ou da arte? Mesmo da própria arte, sim. Não é que seja mau, porque tipo, é um estilo, mas não o gosto de ver ali. Acho que percebo isso. Mas acho que também há pessoas que sentiram um pouco isso com o Spectacular. Que sentiram que tinha designs muito bebés ou que não gostavam muito. Mas pronto, em termos de história parecia de estar lá também. Estar a saber quem é que o Peter Parker era. Isso sim, e eu acho que pelo primeiro episódio, em nível narrativo, eu gostei mais deste do que o Ultimate. Lembrei-me de outra coisa que eu odiava no Ultimate, porque tu lembras-te que aquilo estava sempre a ter umas piadas à Family Guy, em que ele dizia: epá, isto só seria mais difícil se estivesse aqui o Wolverine, e depois aparecia tipo um sketch qualquer que era ele com o Wolverine. O Ultimate tinha bué disso, e parecia que tratava o Homem-Aranha como se ele fosse o Deadpool. Quase, e tu tens uma colaboração com o Deadpool. Eu acho que é mesmo também para gozar com isso, dentro do Ultimate. Mas há um episódio do Ultimate, se não me engano, onde aparece o Wolverine, não foi? Em que eles adaptaram um arco do Ultimate Spider-Man, da banda desenhada. Em que eles trocam de corpo. Sim, isso acontece. Até na banda desenhada, lá o próprio escritor acho que goza um pouco com a própria ideia. Por isso é engraçado eles gozarem na banda desenhada com a ideia e depois mesmo assim ela ser usada para uma série. Então, e tu, cenas? Da série dos anos 90, o que é que te recordas mais? Recordo-me muito pouco. Eu só via isso, ainda era adolescente. Mas, eu lembro-me que ouvir a música de início trazia-me uma nostalgia enorme. Ainda há pouco tempo estive a ouvir e é incrível. Tanto a série do Homem-Aranha como a do X-Men. Aquelas músicas são incríveis. A do X-Men acho que é mesmo das melhores dos anos 90. Das melhores intros. Sim, é incrível. Mas de resto não me lembro assim muita coisa. Lembro de alguns momentos em particular, mas não... Era uma série bem rápida, por acaso. Tinhas boas cenas a acontecer num episódio. Não foi nessa série que supostamente... Lembro-me que há um episódio no Peter Parker se transforma mesmo em aranha. Sim, ele fica lá com os braços, eu lembro-me disso. Mas isso também existe na banda desenhada. E tem que ir ao laboratório do lagarto. Sim, exato. Largato. Para ver se... Tens razão. Mas isso também existe na banda desenhada. Aliás, na banda desenhada existem várias coisas assim weird relacionadas com o Homem-Aranha. Também é normal, é uma banda desenhada que dura mais de 50 anos. Sim. Eles têm que inventar alguma coisa, não é? Tanto que tens milhares, como quem diz, várias versões do Homem-Aranha, né? Sim. Outra coisa que eu também adorava era
a série live action dos anos 70. Não sei se vocês já viram. Eu não vi. Isso costumava dar na televisão quando eu era chavalito. E, gostava imenso de ver, sim. Gostava imenso de ver o Homem-Aranha a trepar lá às paredes. Eu ficava tolo a ver aquilo. Não sei se já disse, mas o Homem-Aranha é provavelmente o meu herói favorito dos cómics dos Estados Unidos. Eu adorava ver o Homem-Aranha lá a trepar os edifícios, era incrível. Acho que é fácil gostares do personagem, simpatizares com o Peter Parker e os problemas dele. Sim, é fácil. Tiraste umas palavras da boca, Adriano. É a cena que mais se diz do Homem-Aranha normalmente. Tanto que nas bandas desenhadas, uma coisa que eu gosto do Homem-Aranha, do Peter Parker em adolescente, mas tenho boa pena que eles, quando o vão deixando de crescer e ele começa a ter, tipo, casa-se com a Mary Jane e depois começa a trabalhar numa universidade como professor ou o que é, tenho boa pena deles depois fazerem sempre backtracking a isso e nunca o deixam crescer. E eu acho que isso tem... O facto de não deixarem crescer acaba por tirar aquele fator relatable, tu querias era veres como é que o Homem-Aranha ia passar a tocha, e tu tens várias formas dele passar a tocha, nem que seja com o Miles Morales. Eu nem tenho muito... É assim, a cena de passar a tocha nem é tanto o meu interesse. Eu quero é ver o Peter Parker ir crescendo e a ir tendo de lidar com os seus poderes e as suas responsabilidades. O problema ao fazer isso, ao fazer as personagens de bandas desenhadas crescerem, é que eles não vão conseguir atrair um público mais jovem. Mas depois também tens outro problema, que é, tu ao não fazeres as personagens crescer, o público que costumava ver essas personagens, ou costumava ler, vai crescer e vai passar a não se relacionar com essas personagens porque, enfim, elas não cresceram com o público, percebes? Yeah. Portanto, eles têm dois problemas que se contradizem, percebes? E é impossível resolver isso. Mas tu tens mesmo, por exemplo, dentro da DC, tu tens mesmo uma específica comics que é para pessoas mais adultas, que têm o selo Vertigo, não é? Eu acho que a Vertigo já foi descontinuada. Acho que foi descontinuada logo nos Novos 52. Não sei se entretanto já voltou. Mas eu tinha ideia que eles tinham lançado algumas coisas. Se calhar voltaram, sim. Acho que faz sentido terem isso. Eu acho que era um bom conceito para a Marvel adaptar-se. Podia adaptar, não tinha que ser uma cópia, mas podia adaptar-se para dar histórias mais para a malta mais adulta. Eles já tiveram isso, que era a Marvel Max, que chegaram a fazer boas histórias do Punisher. Só que há um problema que eu vejo em algumas das bandas desenhadas reparei mais na Marvel, que é quando eles dizem isto é mais maduro, mais para adultos, só significa que tem mais violência, não significa que é uma história mais inteligente, na maior parte das vezes. Costuma ser tem mais gore, não é propriamente... Mais história. Exato. Mas do Homem-Aranha eu por acaso não sei se eles chegaram a fazer um Homem-Aranha Max. Entretanto eles já o deixaram voltar a ir crescendo, não foi? Eu não estou a acompanhar as bandas desenhadas, mas... Olha, eu sei que, por exemplo, dentro do jogo da Marvel, ok, que saiu, ele está com 25 anos. Acho eu, não é, cenas? Assim, é à volta disso. Ele já saiu da faculdade e está a começar a trabalhar. Sim, já se separou da Mary Jane. Sim. Ou seja, ele literalmente está crescido. Então, por exemplo, não é numa mídia tradicional, mas pelo menos dentro daquela específica mídia, espera-se que ele envelheça. Opa, e parece que não, mas isso foi uma lufada de ar fresco, porque se nós víssemos outro jogo com o Homem-Aranha na escola, acho que não ia ter tanta aderência como este teve. Sim, realmente não ia funcionar tão bem. Sim, e o Into the Spider-Verse, vocês mencionaram ainda há pouco o Peter Parker crescido. Pronto, aí está outra altura em que apareceu esta versão do personagem, em que o deixaram crescer e ter problemas para além da adolescência. E o Miles Morales já merecia uma adaptação há muito tempo. Há muito tempo mesmo. Há uma cena dentro do jogo que também introduziu o Miles, não introduziu? No Marvel Spider-Man. Sim, ele também aparece lá. E provavelmente no segundo jogo vai ser uma personagem jogável. E há uma cena só que eu quero que eles façam nesse jogo, que é tornar jogável com o próprio Peter e não só com o Homem-Aranha. Algumas... nem que tem que ser uma cena grande de gameplay, mas eu gostava de que aquilo que nós vemos pelo Peter não fosse só o Homem-Aranha em cutscene, estás a ver? Sim. Gostava que nós pudéssemos interagir um pouco mais. A cena é que as piores partes do jogo eram quando tu controlavas a Mary Jane e tu controlas o Peter Parker. Opa, eles podiam fazer alguma coisa interessante, não digo que não, mas não sei se ia ser tão interessante como andares
Não, como sim, o Homem-Aranha a viajar pela cidade. O melhor do jogo será sempre isso, mas era fixe que pudessem acrescentar esse elemento de gameplay. Sim, eu percebo o que estás a dizer. Mas por este andar, eu como só devo comprar a PS5 daqui a 4, 5 anos, eu só vou jogar o jogo daqui a 4, 5 anos. Opa, eu nunca vou comprar a PS5. Chegaste a ver o primeiro episódio do Batman do futuro, Adriano? Eu lembro-me perfeitamente de uma cena em que o Bruce é obrigado a dar tiros e ele larga o manto do Batman. Ou seja, eu estou a usar este exemplo porque víamos o Batman muito mais velho e sabíamos como é que a carreira dele terminou, ok? Yeah. E geralmente quando a carreira do Homem-Aranha termina, ou morre ou revela a entidade. Nos filmes agora da Marvel Studios, pelo que me deu a crer, acho que eles querem ter aquele Homem-Aranha assim para ir crescendo. Acho que eles querem ter o ator o máximo de tempo possível. Epá, ele é um ator jovem. Há aspectos como a barba e afins que eu acredito que vão aparecer, se bem que aquele ali nunca o vi com barba. Eles estão a fazer agora uma trilogia que é no secundário, certo? Sim, depois achas que vão fazer uma trilogia com ele grande. Não... Grande, com ele na universidade. Yeah, na universidade. Não sei se vai ser uma trilogia, mas dá-me a crer que eles vão aplicar quase uma cena a Harry Potter de ter um filme um ano, não é? Sim, mas há uma cena que eu tenho bem curiosidade. É de que forma é que eles vão resolver o conflito do facto de ele já não ter uma entidade secreta. E aliás, eu espero que o próximo filme não seja só sobre isso, estás a ver? Eu espero que esse conflito seja rapidamente resolvido e que se foquem noutras coisas. O que eu espero é que eles não façam como na banda desenhada, porque na banda desenhada ele também chegou a revelar a identidade no Secret Wars. E é Secret Wars, não é? Civil War. Civil War, exato, no Civil War. E depois voltou toda a gente a não saber quem ele era, e foi de uma maneira tão estúpida que, pronto. E não foi só isso, não foi só a identidade dele, também esteve relacionado com a Tia May, mas pronto. Sim, mas eu acho que essa história acho que nunca vai ser adaptada. Nessa história, eu espero que não. O Peter Parker vende a sua alma ao diabo, quase. Exato. Eu espero que eles não façam isso. Os fãs já odeiam isso, tipo, eles não vão adaptar de certeza. Mas eu já vi uma teoria do seguinte, que é assim, eu por acaso não me importava que o filme lidasse principalmente com isso, porque uma coisa que acontece demasiado na Marvel ou com séries de filmes contínuos é apresentas um problema no final e depois o filme seguinte resolve aquilo no instante. Acho que isso acaba por tirar também peso ao próprio problema. Mas o que eu não quero ver é literalmente um filme só focado nisso. O que pode acontecer, eu já vi teorias de o próximo filme poder ter o Daredevil e depois o Matt Murdock, já ouvi falar Daredevil, a defender o Peter Parker em tribunal e depois eles como super-heróis a aliar-se. Eu acho que isso poderia ser bem interessante. Mas tu falas nisso, mas a própria She-Hulk, que vai ter uma série própria, também é advogada e também defende super-heróis. E eu não sei até que ponto, como esse personagem já está confirmado no MCU, que não vai ser esse a ser usado e não o Demolidor. Pois é. A cena é que o Demolidor e o Spider-Man têm uma ligação mais próxima do que a She-Hulk. Exato, mas lá está, eles aqui já vão ter um personagem já introduzido e já desenvolvido na série, ok? Mas tu não sabes o que eles vão fazer com o Daredevil. Se eles continuarem a narrativa que a Netflix fez, eles podem muito bem introduzir o Daredevil sem precisar de apresentar a personagem, porque ela já até está podem apresentada. fazer um reboot, tipo o Black Panther foi apresentado num filme que não era o seu. Eu espero que eles não apresentem o Daredevil outra vez, ok? Porque eu curti boa a série da Netflix, é por isso que eu estou Mas eles não vão usar isso, pá. Eles não querem usar coisas da Netflix. Nem porque eles não podem ter a série do Demolidor na Disney Plus, porque foi feita pela Netflix. Mas podem ter os atores, se não me engano, certo? Eles podem continuar a narrativa. Acho que podem. E o que eles podem fazer é uma espécie de soft reboot em que não contradizem a série anterior, usam os mesmos atores, fingem que a outra existiu, mas não a mencionam demasiado. Não sei. Epá, só podem usar se quiserem os mesmos atores. Eu acho que isso não há nada que os impeça. Eu espero que sim. Agora, em nível de continuar as narrativas de séries anteriores, especialmente pelo facto de se tivessem sido feitas pela Disney, as séries, eu via muito facilmente isso acontecer. Sim. Como aconteceu em parceria com a Netflix e elas não podem passar para o Disney Plus porque são originais da Netflix. Há aqui um problema. É bastante
é bastante contraditório àquilo que a Disney tem feito ultimamente, ou que ela só faz, ok? O que eu tenho mais medo é o facto das séries da Netflix serem muito mais para adultos, não é? Serem R-rated, e a Disney não gosta muito desse tipo de andamento, portanto, isso é o que eu tenho mais medo, é eles mudarem tipo o ambiente da série, estás a ver? Torná-lo muito mais family friendly. Sim, para maiores de 12, basicamente. Sim. O problema da Disney é que o Disney Plus é específico de um grupo de idades, não é propriamente um serviço de streaming como é a Netflix ou afins, é feito para aquele público, como fosse um Disney Channel, é o Disney Channel online deles, ok? Como eles agora estão a pensar por as séries mais adultas e já pensavam na Hulu, correto? Eles têm transferido boas coisas para a Hulu. Agora, lá está, eles vão ter que cativar o público de alguma forma, porque não são só crianças que estão a ver o MCU. Pois não. Aliás, há muita gente mais velha. De certeza que não foram crianças a dar o título de filme mais vendido, né? Claro. Melhor bilheteira. Porque crianças não compram bilhetes. Aqueles filmes até são para maiores de 12, acho, os da Marvel. Daí eles nunca terem sido dobrados cá em Portugal. Enquanto que há outros filmes live action que são. Se bem que tudo pode mudar com o Deadpool, hein? Vamos ver. Não sei. O Deadpool pode fazer as coisas mudar, mas eu estou bem curioso como é que será o terceiro filme nas mãos da Disney. Também há outro problema, que é a Disney, aliás, a Marvel Studios, está a planear fazer um filme do Blade, que vai ser para maiores de 12, de certeza. Sim. Isso é um pouco... acho que não se adequa. Eu quero ver uma nova versão do Blade, mas que tivessem coragem, não é? A versão anterior não era perfeita, mas pelo menos era... Enfim, R-rated, não é? Não era family friendly. Depois vão acrescentar o Ghost Rider também ao Blade, para fazer sentido. Mas Ghost Rider eu gostei muito. Vocês viram a versão da série da S.H.I.E.L.D., o Ghost Rider lá? Não vi. Não. Olha, não vi. eu gostei muito dessa versão, meu. Se eles a trouxessem para o cinema ia ser incrível. Eu por acaso acompanhei para aí 2 temporadas e meio do Agents of S.H.I.E.L.D., mas depois desisti. Eu também acabei por desistir, porque aquilo estava a enrolar muito e já não tinha muito a ver. Mas cheguei a ver a versão do Ghost Rider e adorei aquela versão. Uhum. Sabes que mais? Eu desisti daí do Agents of S.H.I.E.L.D. a partir do momento em que eles mostraram a cidade de Faro e as pessoas lá falavam espanhol, português mal falado. Tipo, foi bem estranho. Sim. Isso aconteceu? Apareceu Faro, meu. Ei. E eles acho que foram filmar para os Açores. Mas nós ainda não falámos dos filmes do Sam Raimi. Ah, sim, aqueles clássicos que não envelheceram assim tão bem. Depende. Acho que o 2, em termos de narrativa e em muitas coisas, até envelheceu bem. O primeiro acho que é o que eu disse. O 2 ainda se aguenta, sim. Até o terceiro envelheceu melhor do que eu estava à espera. Tipo, o terceiro parece um melhor filme agora do que parecia na altura. Eu acho que o terceiro filme, tendo em conta aquilo que o Sam Raimi foi obrigado a fazer nesse filme, eu acho que nem saiu assim tão mal como o pessoal diz. Eu acho que ele até fez um bom trabalho. E tem cenas de ação brutais. Sim. Cenas de ação brutais. O 2 também tem. Até o primeiro. Eu adoro muito mais as cenas de ação desses 3 filmes do que tipo o Venom, por exemplo. Eu odiei as cenas de ação daquele filme, pá. Eu acho que este filme do Venom é muito mau. É que eu nem... Vendeu bué, não sei como. Eu também não percebo. Foi a interação entre o Venom e o Eddie Brock, mas de resto foi horrível. Sim, essa foi a única parte de jeito do filme. De resto... Aliás, agarrando no Venom, pensando assim, eu até acredito que haja uma versão do Demolidor aí para a Disney. Porque é o seguinte, a Marvel não quer nenhum personagem da Sony, do mundo da Sony, neles. Mas já os vi comentar que não se importavam de ver o Venom porque dava dinheiro. E fizeram o mesmo com o Deadpool. Se eventualmente o Demolidor tiver tantos fãs e tanta gente que gostou da série, claro que e que dê dinheiro, de certeza que a Disney é capaz de mexer aí 2 crocodilinhos. Mas aí eles vão provavelmente estar a interferir com o Kevin Feige, porque acho que o Kevin Feige tem uma visão específica que provavelmente é ele que não quer mesmo de todo o Venom aos personagens da Sony, enquanto que a Disney provavelmente está-se a cagar. A Disney só quer ver o que é que lhes dá dinheiro. Olha, eu sinceramente espero que os universos continuem separados e que não comecem a misturar as coisas.
porque eu acho que a Marvel conseguiria fazer uma versão do Venom muito mais interessante. A cena é que eles não vão fazer uma versão do Venom, a Marvel, até o Venom existir na Sony. Sim, não eu faz sei. sentido e entrar em discordância. Até porque eles não podem, porque quem tem os direitos é a Sony. Enquanto eles continuarem a lançar filmes, eles vão continuar com os direitos. Exatamente, eles têm que lançar um filme de 5 em 5 anos, se não Sim. estou em erro, para não perder os direitos. Mas eles têm o E lá suficiente está. com o Into the Spider-Verse e com mais spin-offs deste. Sim, eles têm uma data deste de universo de vilões, né? Yeah, eles estão a planear um Morbius. Aliás, já saiu um trailer e tudo. Já agora, acham que o Octavius vai ser melhor quando for adaptado no MCU do que é no filme? Eu gosto bué do Octavius do segundo filme do Spider-Man. Yeah. A nível de Eu também gosto caracterização é muito. muito É lindo. muito Também bom. gosto É muito. muito. E não tem muito, É muito bom. e não tem muito a ver com as bandas desenhadas. Eles meio que juntaram o Dr. Connors com o Dr. Octopus. Sim. Juntaram ali a cena de ser um cientista simpático, com uma família, com quem o Peter Parker até forma uma relação. Eu não tenho a certeza, mas eu acho que essa versão mais simpática do Dr. Octavius deve ser uma versão alternativa qualquer da banda desenhada. Porque Eu acho que existe. Na animação do Homem-Aranha ele também é assim simpático. sim, e mesmo no jogo da Sim. PS4 do Homem-Aranha ele também é assim. Ele começa por ser um amigo do Peter Parker é o patrão dele, não é? Funciona tipo o Dr. Connors na banda desenhada e só depois é que ele se torna no Dr. Octavius. Sabem que inicialmente acho que o Dr. Octopus era para ter sido um personagem muito diferente nesse filme. Quando eles começaram a fazer o argumento, acho que ele até era adolescente ou tinha a idade do Peter Parker. E ia haver um triângulo amoroso qualquer. Mas epá, eu gostei bué da forma como caracterizaram o personagem. E eu fico bem receoso quando eu vejo uma boa adaptação de um personagem. Eu tenho meio receio de saber como é que será quando introduzirem esse personagem no MCU. Se a Sony não introduzir primeiro o personagem para os Seis Sinistros, estás a ver? Ouvi dizer é que, tipo, pelo menos há fãs que especulam que o Norman Osborn pode aparecer no MCU, mas sem ser um Green Goblin. Epá, ele mesmo sem ser o Doente Verde. Ele já foi o Iron Patriot, por exemplo. Sim, e é inteligente, né? Yeah. Mas aí seria uma espécie de Tony Stark vilão. Porque teria a cena que faz o Duende Verde do Duende Verde. Não tens tu não tens tipo os Vingadores Sombrios com ele? Sim, tens. Mas olha, estava aqui a ler sobre o Homem-Aranha 2 e houve uma versão inicial do argumento que tinha um Dr. Octopus mais novo que fica apaixonado pela Mary Jane. E depois dele ir a uma date com a Mary Jane e magoar uns gajos que o estão a tentar assaltar, a Mary Jane fica horrorizada e depois é que ele luta contra o Homem-Aranha. Isto parece-me um pouco estúpido, sinceramente. Sim, não é tão interessante. É pá, sim, mas muitas vezes a forma como fazem o brainstorm de ideias e discutem temas, os inícios dos argumentos são sempre meios malucos. Acho que também tem a ver com muitos deles, se calhar nem sequer tinham propriamente lido as bandas desenhadas ou eram muito fãs. Enquanto que acho que o Sam Raimi já era mesmo fã. Sim, ele sempre foi muito fã do Homem-Aranha. Tu falaste agora disso aí do... Mas eu sei que ele não é fã do Venom, pois não? Não, isso não é. Não, porque o Venom também era um conceito relativamente novo. O Venom apareceu pela primeira vez no final dos anos 80 ou no início dos anos 90. Isso já não é muito, muito novo, mas... o Venom chegou ao filme porque foi a Sony que insistiu que o Sam Raimi o incluísse no filme. Porquê vender bonecos? Porque era muito popular entre os fãs. Era a personagem do Homem-Aranha mais popular entre os fãs. E eles quiseram introduzir à força. Eu não acho que seja o Venom o mais popular. O que eu acho que é popular é ver o Spider-Man com o fato preto. E ainda para mais estamos na época do emo. Estás a ver? Eu acho que o Venom em si também é popular porque não é só o facto de ser o fato negro. É porque ele é uma versão edgy do Homem-Aranha. Sabes que o Venom foi criado por um fã. Ah, é? É. Essa parte na altura a Marvel estava... Enfim, perguntou aos fãs se eles tinham alguma ideia para histórias do Homem-Aranha e um dos fãs resolveu desenhar o Homem-Aranha todo vestido de preto. E foi aí que a Marvel começou a introduzir o fato, o simbiote, fato preto do Homem-Aranha nos cómics. Foi uma ideia de um fã. O fato preto até tinha aparecido muito antes do Venom aparecer. Foi... Exato. Quando ele foi para outro planeta? Yeah.
Sim, o fato preto apareceu antes do Venom porque foi uma ideia do fã desenhar o Homem-Aranha todo vestido de preto. Depois é que eles surgiram com a ideia do Venom. Isso é interessante, porque a ideia do Venom, realmente, do fato negro ser maquiavélico, também surgiu muitos anos depois. Este foi o momento alta curiosidade do podcast. Sobre os filmes do Raimi, por acaso, o que eu gosto é que têm também uma noção assim de estilo. Nota-se bem o estilo do realizador lá. Ele deixa que os filmes sejam divertidos, mas ao mesmo tempo... É muito autoral. Eu acho que isso é o que torna o filme cheesy. Os filmes. Mas cheesy. é de propósito. Eu gosto disso. Eu sei que é de propósito. Faz parte do estilo do realizador. Ele usava muito esse estilo nos filmes do... Evil Dead. Evil Dead, exato. Ele usava muito esse estilo. E ele trouxe esse estilo, aliás, de terror para os filmes do Homem-Aranha. Foi o ator que o apresentou, não foi? O protagonista do Evil Dead apresentou o Homem-Aranha na batalha. Quando ele estava no ringue. Eles são tipo melhores amigos na vida real. Ele também aparece no segundo e no terceiro filme. No terceiro filme ele está naquele restaurante em que o Peter Parker está a tentar pedir a Mary Jane em casamento, sabem? Essa parte tem boa piada. Pá. Esses momentos são boa. A cena é que uma coisa que eu acho que ele também compreende é que o Homem-Aranha é um pouco telenovela. É bué, tipo, já nas bandas desenhadas aquilo é um pouco... será que eu vou andar com a Mary Jane? Ou se calhar com a Gwen Stacy? Não sei o quê. E eu gosto bué de o terem posto numa scooter, estás a ver? A andar numa scooter. Eu acho que havia umas cómics onde ele andava de moto. Também tinhas umas cómics onde ele andava com o Spider-Car. Sim, acho que ainda bem que não inseriram isso do Spider-Car. Yeah. Isso parece... é quase tão bom como o helicóptero do Thanos. Mas sabem que o Homem-Aranha 1 e 2 foram bem influentes também para a Marvel Studios, porque o Joss Whedon, quando estava a fazer o Vingadores 1 e 2, ele disse que os seus filmes favoritos de super-heróis eram o Homem-Aranha 1 e 2 do Sam Raimi. Sim. E uma coisa que eu gosto, tipo, a cena de ele pegar no que é cheesy é que as bandas desenhadas são cheesy. É uma questão de pegares no que é cheesy e que funciona. E eu acho que o Sam Raimi pegava no que era cheesy e fazia com que aquilo funcionasse. E notava-se que ele... o estilo dele acho que também se adequava bem para um filme do Super-Homem. Porque nota-se que ele tirou inspiração dos filmes antigos do Super-Homem. Em que tinhas assim esses momentos cheesy, mas com outros momentos sérios entretanto, outros momentos realistas. E depois um vilão de banda desenhada mais exagerado. Pá, eu acho que isso também depois tem muito a ver com o gosto pessoal de cada um de nós. Tipo. Pá, eu não sou muito fã desse estilo, mas sei que há pessoal que gosta imenso. Eu não estou a dizer que os filmes do Homem-Aranha são maus. Eu gosto dos filmes do Homem-Aranha do Sam Raimi, só que tem essas partes que, pronto, torço um bocado o nariz. Continuo a achar que o Homem-Aranha 2 é incrível, esse filme. Eu também gosto do ator que faz de Norman Osborn. É pena ele ter de usar sempre o capacete, mas... Uma coisa que eu queria dizer é que eu detesto o ator que faz de Homem-Aranha. Detesto. O Tobey Maguire é fixe. É fichola. Eu acho que o Tobey Maguire fica muito bem, porque é suposto o Homem-Aranha ser uma pessoa normal, não é suposto ser um gajo bem fixe. Sim, mas tu lembras-te tu lembras-te da cara que ele faz a chorar? Sim. Então faz uma cara feia, uma cara que uma pessoa faz quando chora. Também isso é normal. Eu acho que o Tom Holland é uma escolha muito melhor do que o Tobey Maguire. Eu gosto do Tom Holland, mas a cena é que o Tom Holland, aí eles nunca o põem propriamente feio. O Tobey Maguire, lá está, essas cenas dele a chorar e as caretas que ele fazia são cenas humanas, são caretas que Hollywood às vezes até tenta tirar um pouco. Só que são as expressões que uma pessoa faz quando está em sofrimento. Então, já agora, sim. Deixa-me vos perguntar. Estamos aqui a comparar Tobey com o Tom, mas e o Andrew? Era o que eu ia dizer agora. O que é que vocês acham? Era demasiado fixe. Demasiado fixe para ser Homem-Aranha. Andava de skate, cara de playboy. Ele era o maior. Ele saiu de um filme de adolescentes qualquer, porque... de um filme de adolescentes mais tipo Twilight, porque ele não tinha aquele aspecto mais de tanso, mais de totó que o Peter Parker devia ter. A cena que eu não gostei nele não era a cena dele ser fixe. Isso para mim é irrelevante. A cena que eu não gostei nele foi que ele em várias cenas durante os dois filmes ele era muito arrogante e o Peter Parker não é nada arrogante. Foi essa cena que me distanciou um bocado da personagem.
Uma coisa que eu até gostei dele foi ele e a Emma Stone. É a Emma Stone que fez de Gwen Stacy, não é? Acho que sim. Eles, os dois, os papéis deles estavam um pouco mal escritos. E em papel o romance estava um pouco mal feito. Mas eles tinham química. Tinham uma química muito fixe mesmo. Sim, eu acho que é a melhor parte dos dois filmes. Realmente a química que existia entre eles dava para... notava-se. Eu fiquei surpreendido com o final do segundo, pá. Não estava à espera nada que ela caísse. Foi horrível. Sim, eu Pá, também não estava à espera, não. Eu sei. Acho que o Álvaro está a ser irónico porque... Estou a ser irónico. Toda a gente estava mesmo à espera que isso acontecesse. Opa, o Green Goblin é horrível. Horrível. E pois... Mas isso também traz uma coisa interessante, que é algumas histórias mais icónicas, tipo essa da morte da Gwen Stacy. Sim. Basicamente mostra a diferença de uma banda desenhada ser adaptada ou de um livro ser adaptado, que é um livro pode adaptar uma história e precisa que os seus elementos icónicos apareçam no filme, enquanto que um filme que seja baseado numa banda desenhada convém não repetir as histórias icónicas da banda desenhada. Tanto que os filmes da Marvel Studios normalmente eles aproximam-se de cenas tipo a Civil War. Tentam só adaptar. E fazem algo diferente ao mesmo tempo para te dar surpresas e não repetir a iconografia. Sim, isso ajuda também a fazerem teorias, né? Acaba por ajudar também toda a fanbase porque pode tipo esperar sempre algo novo. Yeah. Tipo, o que vai acontecer ao Capitão América. Exato. Vai para o passado. Porque assim, tipo, o que aconteceu no Civil War dos filmes, em termos de surpresas, não teve nada a ver com as surpresas que houve na banda desenhada. Nada. É assim, eu sou da opinião que eu acho que eles têm que manter... acho porreiro eles se manterem o mais fiáveis possíveis à história... Mas mais fiéis possíveis. Não achas que isso também tiras o elemento de surpresa? Tipo, a verdade é que... Mas tu não tens necessariamente de tirar o efeito surpresa, porque podes sempre acrescentar alguma coisa à história, percebes? O problema, para mim, é que eles... Existem momentos que são cruciais na banda desenhada e que estão muito bem feitos e são incríveis, que eles depois chegam aos filmes e optam por algo que não é tão bom como na banda desenhada, percebes? Eu preferia ter os momentos da banda desenhada com algumas surpresas ali à mistura do que ter algo completamente diferente que não faz sentido nenhum, percebes? Que tira todo aquele entusiasmo que se tem ao ler a banda desenhada. Estar a falar do Amazing Spider-Man em específico? Não, agora estou a falar de vários momentos nos filmes da Marvel. Existem, por exemplo, a Guerra Civil não teve nada a ver. Tipo, o filme da Guerra Civil achei muito fraco. A banda desenhada, vou já dizer uma cena que estranhamente é controversa, mas entre fãs mais antigos da Marvel não é. A banda desenhada do Civil War também não é nada de especial. Eles destruíram o Tony Stark e o Reed Richards e outros super-heróis lá. Eles basicamente estavam a enviar outros super-heróis para campos de concentração, quase. Tipo, estavam a enviá-los para a Negative Zone, em prisões e isso. Tipo, há boas coisas. Essa banda desenhada funciona muito bem se tu não conheceres muitas personagens das bandas desenhadas, tipo Tony Stark ou Reed Richards, mas é muito mal para fãs de longa data. Ok, eu acho que... Eu acho que o filme... Eu acho que acima de tudo é uma questão de gosto. Sim, okay? É isso também. Sim, também. Eu acho que o filme, o que fez muito bem, o filme da Guerra Civil, foi o conflito entre o Iron Man e o Capitão América. Acho que esse conflito está muito bem construído. Mas em termos de Guerra Civil, os acontecimentos da Guerra Civil acho que não têm assim grande impacto como deveriam ter. Acho que na banda desenhada teve melhor. Porque na banda desenhada também havia mais super-heróis e por isso aquilo era mais uma cena. Sim, a escala era muito maior, não tinha nada a ver. Mas eu digo-te uma coisa, eu concordo nisso, nessa parte da adaptação em termos de escala. Eu acho é que uma adaptação de banda desenhada, o que precisa principalmente de adaptar é mais o espírito. Nem sempre é os elementos da história, é mais o espírito daquela história. Mas quando tu viste eles andar à porrada lá no aeroporto, não te caiu assim uma lágrima, tipo, foda-se, que merda é esta? Hã? Quando eles andaram à porrada no aeroporto, tipo, eram meia dúzia de heróis que estavam ali, e quando tu vais ler a banda desenhada, tu vês uma guerra autêntica. Percebo, é uma escala diferente. Mas sabes que por acaso na internet
E os críticos e os fãs estavam a fazer bué hype dessa cena do aeroporto. Estavam a dizer, ei, esta cena de ação no aeroporto é a melhor cena de ação em qualquer filme de super-heróis. Opa, não achei. Olha, compara isso com o final do filme, com o final da saga. Sim, dos chama o filme? Avengers. O Endgame. Compara isso com o final do Endgame. Sim, nada a ver, eu sei. Mas olha, sobre a cena de adaptar tipo o espírito, eu acho que os filmes do Sam Raimi adaptavam muito bem o espírito das bandas desenhadas do Homem-Aranha, principalmente a dos anos 60. Assim eu não digo que não. Acho que tens razão. O Doc Ock era diferente, o Norman Osborn era diferente, todos os personagens eram diferentes, mas o espírito estava lá. Até... Sim. E depois já há umas cenas que eu gosto, que é... Como isso, nessa altura, os efeitos especiais acabavam por não ser tão exagerados como agora, certas cenas, tipo o Sandman, metiam um pouco mais de impacto, porque o próprio filme parava para te fazer apreciar os efeitos dele. E eu acho que o Sandman está muito bem construído nesse filme. O que é que acharam do mistério? Dele matar o tio Ben? Não, estou a falar do mistério do MCU. Ah, desculpa. É que esse nome é tão genérico, estás a ver? Yeah. Mysterio, tens de dizer Mysterio. Pá, não vou falar em inglês. Já viste-me a gaguejar em português? Mas cuidado de mim. Experimenta falar francês. Eu gostei do Mysterio no filme. Eu gostei também. Opa, eu O gostei. ator é bom, né? Eu só não gostei de, mais uma vez, o vilão estar ligado ao Iron Man. E parece que o Iron Man é obrigatório num filme do Homem-Aranha, do MCU. Mesmo depois de morto. Opa, horrível. Porque é que eles deram esse background ao vilão, meu? Foi a única merda que eu detestei no vilão. A única merda. De resto, eu acho que o vilão, opa, está bem construído. E será que nos futuros filmes vão continuar a recorrer ao Iron Man para ele ter um vilão? Deus me livre. Eu espero mesmo que não, meu. Opa, o Norman Osborn tem ar de ser alguém que teria muito a ver com o Tony Stark. Não, por favor, não. Por favor, não. Isso é bem fácil. São dois milionários, vendem os dois armas. Vendiam, neste caso. O Iron Man já morreu, deixou estar morto, meu. É muito fácil criares uma ponte. Entre essas duas coisas. Acho que não há mal em haver algumas pontes com o Tony Stark, desde que não... O problema realmente do Mysterio e do Vulture, nesse sentido da ligação com o Tony Stark, é que eles basicamente quase queriam vingança era do Tony Stark. Exato. Se era fixe, tipo o Norman Osborn, eles podem mencionar o gajo querer a empresa do Tony Stark, não sei, ou cenas do Tony Stark. Não, mas tipo, o que não... lembra-te que por acaso outra cena fácil de os ligar é o facto do Norman Osborn ter usado a armadura Iron Patriot. Ou seja, um milionário vende armas com uma armadura. Já tens aí mais semelhanças. Meu Deus. É muito perigoso. Trilogia. Nós temos uma trilogia do Iron Man e depois temos uma trilogia em que o Iron Man devia ser a personagem principal, mas como está morto não pode. Mas eu gostei do Homecoming, por acaso. Sim, eu acho que o primeiro filme é muito melhor que o segundo. Haviam ali algumas partes do segundo que eu... não gostei. Será que o Ben vai aparecer em algum momento? Epá, eu gostava, por acaso. É só um bocadinho. Era um bom fanservice. Sim, e andava lá a porrada com o gordo. Como é que ele se chama? Correio? O Epi. Andava a porrada com o Epi. Por causa da tia May. Não, mas eu espero que ele não apareça tipo vivo. Não faz sentido ele aparecer vivo, porque a forma como o Peter Parker já é nesses filmes, já dá a entender que tipo, ele já descobriu que enfim, que com grande poder vem grande responsabilidade. Estou bem curiosidade para saber, quando houver algum flashback, alguma informação sobre o Ben, de ver o aspecto dele. Tendo em conta o aspecto da tia May, vai ser o The Rock. The Rock entra em tudo que é filme agora. Que horror! Epá, o Uncle Ben como interpretado pelo The Rock seria muito engraçado. Então, porque assim, lá está, o Tony Stark também já namoriscou com a tia dele. Sim. E o Happy, grande plot twist. Mesmo. Ou estás a ver, ou vai voltar atrás com o Ant-Man, e depois vai se encontrar com o Ben. Olha, boa teoria agora. Já viste o que era? Da forma, tu estás a falar da forma como o Peter Parker é. O background que tem, tendo em conta que a tia é tão jovem, eu até acharia tranquilo ele ter morrido antes do
o Parker ter sequer os poderes. Sabes o que é que eu acho Porque que pode ela nem acontecer e que é muito provável que Diz. possa acontecer? Agora com esta cena do multiverso da Marvel, muito provavelmente o Peter Parker vai reencontrar o tio Ben de uma outra realidade. Eu acho que isso seria interessante. Acho que isso se calhar até talvez aconteça nos filmes do Into the Spider-Verse, porque não sei se os da Marvel... Mas eles estão a criar o multiverso agora. Aliás, Sim, o multiverso sim, mas já acho existe. que está um pouco diferente disso, não sei. Agarrando nisso, eu esqueci-me do que ia dizer. Jesus. Mas olha, estava aqui a ver e o tio Ben até agora não foi mencionado diretamente uma única vez, mas no segundo filme o Peter Parker usa uma mala que era do Uma tio mala com as siglas. Essa foi a única coisa que aconteceu, ok? E eu acho isso mais um easter egg do que outra coisa, estás a ver? Eu quero ter alguma informação mais conclusiva, algo mencionado, algo... Isso já é de certa forma uma informação. A informação é que o tio Ben realmente existe naquele universo. Agora tu não sabes se ele está morto ou não. Se está morto, se está preso. Sim. Preso. Se na realidade ele era um vilão. Estás a ver? Isso é que não. No Homecoming, aparentemente, o Peter acho que diz algo do género de a tia May já passou por muitas coisas recentemente. Por isso aí dá a crer que ele morreu há pouco tempo. Sim. E lá está, e foi logo juntar só a Happy. Estás a ver? Yeah. E olha... mas, se calhar o tio Ben é parecido com o Happy. Se calhar é o Happy. Uma versão anterior do argumento tinha a tia May a mencionar que a roupa que a roupa que o Peter Parker tinha usado naquele baile de finalistas era a roupa do tio Ben, mas eles cortaram essa linha porque eles não queriam que a morte dele fosse só referida assim numa linha qualquer do filme. Mas já era bom, já sabia e já tinhas alguma informação, estás a ver? Tens de ter paciência. Eu acho que eles eventualmente irão falar sobre isso, mas por enquanto temos de ter paciência. Posso só falar do jogo da PS1? Força? Podes, do sim, Homem-Aranha. Porque esse jogo é incrível. Vocês não... É verdade, eu curti bué. Também jogaste? Joguei. Opá, espetacular. Mas pronto, na altura em que eu joguei o Homem-Aranha, opá, era uma criança e eu fartei-me de pedir o Homem-Aranha à minha mãe. Mas eu na altura queria o Homem-Aranha 2, porque já havia a sequela. Só que a minha mãe, como é esperta, ela decidiu-me dar-me o primeiro. Porquê? Porque era mais barato. Eu olhei para o jogo, era Natal, abri aquilo, olhei para o jogo e oh mãe, não era este. E ela, e que não era o Homem-Aranha, querias e tal, toma lá. Eu, pronto, está bem, obrigado. E fui jogar e opá, o jogo é mágico, é incrível, mágico, é incrível. O 2 era melhor, mas nunca cheguei a jogar o 2. Joguei o demo, por isso é que eu queria muito o 2, porque curtia o demo. Compravas aqueles CDs que vinham nas lojas com sim, a PS1 e... PS1 Demo Disc, lá que era. E o jogo é incrível, meu. E há que lembrar que na altura já existia internet, mas não existia aqueles walkthroughs, nem enfim, não tínhamos tinhas YouTube. gameplays. Sim, não tinhas gameplay, não sabias como é que havias de fazer as coisas. No máximo da Altitude tinhas tipo escrito, estás a ver? Sim, às vezes vinha nas revistas alguma coisinha. Exatamente. E na altura eu completei o jogo a 100%, colecionei, tu dava para apanhares... Platinaste. Sim, platinei. Dava para apanhares aquelas revistas, não sei se te lembras, que tinha espalhadas pelos mapas. Sim, lembro-me, sim. Colecionei tudo, descobri tudo sozinho, quer dizer, eu e um colega meu, que ele também vinha para aqui jogar comigo. E opá, foi incrível, o jogo é incrível, acho que é muito bom. E a nostalgia bate forte também com esse jogo. E ao jogar esse jogo foi a primeira vez que eu percebi que o Homem-Aranha e o Venom nem se davam assim tão mal, porque eles durante esse jogo fizeram algumas missões juntos. Sim, olha, tu tens um jogo com o Venom, acho que saiu para a PS2 e acho que é com... não sei se é com o Ultimate, mas é que jogas com o Venom e tipo, para o Venom recargar as energias, por mais que tu queiras ser bom, ele tem que comer as pessoas. Então literalmente tu tens tipo um progresso de história onde tens de ser bom e mau, mas tu para queres usar o personagem para conseguires passar níveis, tu tens literalmente de ser mau. Então tipo, eu tenho que me alimentar das pessoas, eu não sou mau, mas eu tenho que me alimentar das pessoas para sobreviver. Eu não sei se isso é canon na banda desenhada.
Eu não sei. Eu sei que dentro do jogo isso aconteceu. E sei que na altura também lançaram uma BD. Sim, mas Pode ser o Adriano é capaz de saber. Se o Venom realmente precisa de comer pessoas, para acaso isso eu não sei. Pá, tanto que eu saiba, acho que não. Mas posso estar errado. As versões que eu li do Venom, que me lembro, isso não era necessário. Porque a primeira vez que eu ouvi falar nisso foi no filme do Venom. Nunca tinha ouvido falar nisso. Mas isso aconteceu no jogo também. Aliás, fazia parte da gameplay. Mas eu vou terminar então com o podcast, já que foi o Adriano a começar, ok? E pronto, se gostaram, já sabem, deem as vossas opiniões. Podem ouvir isto além no YouTube, podem também ouvir em Spotify e outras plataformas. Muito obrigado ao Cenas por ter aceito o convite. Foi muito bom ter-te por cá e eu sei que vou ter-te por cá em mais podcasts. Com vocês aqui foi Álvaro Cunha, também conhecido por ser o apresentador no Sem Bilhete. E também como host tivemos também o Adriano, que é também quem junta a malta aqui e também tem um canal de YouTube chamado Cabo Cinético. E também até ao próximo vídeo. Próximo vídeo? Só que isto não é um vídeo, é um podcast. Exatamente, por isso fiquem atentos e não percam o próximo podcast, porque aqui o Cenas e o Adriano também não. Tchau, tchau. Tchau, tchau.